Olá, meu nome é Viscelmo Alencar, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana Nova Esperança, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu vou falar um pouquinho aqui com você hoje sobre a história da Reforma Protestante. Nós pretendemos nos próximos vídeos evoluir até chegar à Confissão de Fé de Westminster, e fazer alguns estudos sobre esse importante documento doutrinário para a fé cristã reformada. Pois bem, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. Bom, eu quero fazer aqui uma breve digressão, com relação à história da igreja, porque a igreja de Cristo, até os anos 300, depois de Cristo, ela vinha dentro daquilo que ele tinha deixado e aquilo que os apóstolos tinham proposto, vinham fazendo um trabalho de expansão do reino de Deus aqui na Terra de uma maneira muito consistente e muito voltada para as Escrituras. Mas ali por volta dos anos 300, depois de Cristo, houve vamos dizer assim, uma união, uma aproximação da igreja com o Estado por meio do imperador Constantino I. Esse imperador, juntamente com Licínio, outro imperador romano, promulgou o Edito de Milão, em que deu uma liberdade para os cristãos que vinham já sendo perseguidos pelo governo de Roma. E aí essa união deu mais um pouco de liberdade, mas ela, por outro lado, foi também um tiro no pé para a igreja. Por quê? Porque a igreja passou a ser, vamos dizer assim, usada, comandada pelo governo, pelo Estado, uma relação muito umbilical ali entre igreja e Estado, e começaram a ser inseridos no meio da igreja, no culto ao Senhor, elementos totalmente estranhos à palavra de Deus, e que a gente vai já falar sobre isso. Então, o Constantino, ele vinha com dificuldades no governo e no seu império, e ele utilizou a igreja, como uma aliada, Ele viu que não conseguia vencer porque tinha muitas questões envolvidas, como a questão da fé, a questão da religiosidade em si mesmo, e aí a partir daí a igreja começou a se modificar, começaram a entrar elementos estranhos, doutrinas extravagantes, alienígenas, heresias, e isso foi contaminando a igreja e foi transformando a igreja em algo muito estranho, O culto foi totalmente modificado. Então surgiram, por exemplo, a oração pelos mortos, ali por volta dos anos 300 ainda, a questão de fazer o sinal da cruz, o uso de velas de cera nos cultos, todos esses elementos que não há na Bíblia nenhuma determinação para que Deus seja cultuado com esses elementos, porque o culto a Deus deve ser feito de acordo com o que ele ordenou, de acordo com o que a Bíblia diz que pode ser feito. O que não está na Bíblia não é permitido, tá? A gente não deve ter esse pensamento de que se a Bíblia não proíbe, está permitido. Não. O que ela o que Deus quer que esteja no seu culto, ele diz na Bíblia, tá? Expressamente. Ou logicamente deduzido, vamos dizer assim. Tá? Então, uso de velas, veneração de anjos e santos, uso de imagens ali por volta ainda dos anos 300, século IV, instituição da missa como celebração diária, sacerdotes começam a vestir-se de forma distinta dos leigos, ali por volta dos anos 500, estabelecimento da doutrina do purgatório, por Gregório I, pelo Papa Gregório I, latim usado nas orações e cultos, orações dirigidas a Maria como mediadora entre Deus e os homens, declaração do bispo de Roma como bispo universal, o início do papado romano ali por volta de 607,
o culto à cruz, né, contas, imagens, relíquias autorizadas pelo papado, enfim, todos esses elementos que você está vendo aí na minha tela agora foram inseridos, né, durante esse período histórico aí, mais ou menos de 1000 anos, foram 1000 anos de transformação, 1000 anos de heresias e de coisas inseridas indevidamente, né, fugindo totalmente daquilo que Cristo havia trazido e proposto, e que os apóstolos haviam determinado, e de tudo aquilo que estava nas escrituras, que está nas escrituras sagradas. Então, isso foi culminando, né, até lá na reforma que aconteceu lá no século XVI, 1515, mas é importante a gente destacar, né, que na Inglaterra, né, e aí a gente vai caminhar agora no rumo da Confissão de Fé de Westminster, né, na Inglaterra já havia uma semente, né, semente aqui ficou com 2 S, vocês me perdoem. Pronto, saiu o S. Então já havia um espírito de reforma protestante lá na Inglaterra, que viria a ocorrer no século XVI, mas um ano antes, né, no século XIV, século XV ali, já tinha essa semente. Né? Tem um teólogo chamado John Wycliffe, que ele escreveu a primeira Bíblia em inglês, isso é um marco, né? E isso despertou na comunidade, despertou no povo inglês o interesse pela palavra de Deus, o interesse pela Bíblia, né, pelas Escrituras. E aí essa Bíblia foi chamada Bíblia de Oxford, lá em 1384. Veja aí que a reforma só aconteceu lá em 1500 e pouco. Então, um século antes da reforma, né, o povo inglês passou a amar a palavra de Deus, os seguidores dele saíam pregando a palavra do John Wycliffe, né, então a gente já tinha essa semente lá na Inglaterra. Mas, prosseguindo aqui, como foi que aconteceu a reforma, né? A reforma, assim, o marco histórico dela, todos nós sabemos, foi lá na Alemanha, né, com um monge, Martinho Lutero, que publicou lá na catedral, lá na porta da igreja, as 95 teses em que ele refutava totalmente as barbaridades que estavam acontecendo dentro da igreja, né, dentro da igreja de Roma. E essas 95 teses, né, vamos dizer assim, a gota d'água para surgir isso, né, foi a venda de indulgências, né, em que havia a necessidade, né, de se construir um grande templo em Roma, né, uma grande catedral, e para construir isso precisava de dinheiro, de muito dinheiro. E aí começaram a vender as indulgências, vender terreno nos céus, né, para quem quisesse ir para o céu teria que comprar um terreno, né? Então tem até uma frase muito famosa que dizia que cada vez que pingasse um dinheiro nos cofres da igreja, uma alma se salvava no céu, né? E isso foi a gota d'água naquele momento, né? E Martinho Lutero deu, vamos dizer assim, o startup, né? Deu início, startou toda essa situação. E aí essas 95 teses, né, viralizaram pela Europa e começaram a se espalhar pelas igrejas e por todos os lugares. E as pessoas começaram meio que a abrir os olhos para ver a situação que estava ocorrendo com a igreja de Roma. E nesse contexto da Europa, né, na Suíça, um teólogo chamado Zwinglio, ele divulgou e fez crescer essa ideia da reforma, né, que depois foi encampada por João Calvino, e ele se tornou o nome mais famoso, né? João Calvino era um francês, mas vivia na Suíça, e depois de Zwinglio, Calvino assumiu esse momento, assumiu essa obra, né, esse estudo e essa sistematização, porque depois da reforma eclodir, vamos dizer assim, né,
teria que haver uma sistematização da teologia reformada, e Calvino foi responsável por isso, escreveu o famoso livro As Institutas da Religião Cristã, né, que se tornou um marco também da reforma e uma obra indispensável. E em outros países, como na Escócia, né, nós temos o John Knox também, que foi um teólogo também que divulgou, e na Inglaterra, Thomas Cranmer, que era um arcebispo, que também fez parte desse grupo aí que expandiu, que fez expandir, que publicou obras, que publicou estudos sobre a reforma e sobre a necessidade de reforma da igreja. Então, o que era que eles queriam, na verdade? Eles não queriam criar uma nova igreja, não queriam criar a igreja evangélica, não queriam criar a igreja protestante, eles queriam que a igreja de Cristo, que na época só existia uma, que ela fosse reformada. Ela estava deformada, ela estava transformada por coisas alienígenas, por coisas por heresias estranhas à Sagrada Escritura, e eles queriam voltar, retornar à forma original da igreja, que foi aquela que Cristo deixou. Então esse era os conceitos, era o ideal principal, vamos dizer assim, da reforma. Para eles chegarem atingir isso, né? Eu tenho aqui um breve esquema, né, para a gente entender um pouquinho melhor essa ideia. Aqui eu estou colocando Martinho Lutero como a origem, né, mas quem expandiu verdadeiramente foi Calvino, né, e Zwinglio. Mas o que eram as principais alterações da reforma, né? O que era que propunha as teses e o que era que propunha a reforma protestante? Era esses 5 solas, né? Sola Escritura, ou seja, só a Escritura Sagrada é a verdadeira regra de fé e prática. Então, ela que deve comandar, que deve organizar e que deve dizer o que pode e o que não pode ser feito no culto, o que pode ser adotado e o que não pode ser adotado como sacramento. Sola Fide, só a fé salva. Então, só a fé é capaz de transformar e de levar o homem a aceitar a Cristo como seu Salvador e a transformar a sua vida. Só a graça, só a graça de Deus, só a vitória imerecida, né? A graça é algo imerecido que nós recebemos, faz com que o homem se transforme, e solos Cristos. Ou seja, só Cristo é o Salvador, nenhum outro. Não há nenhum homem, nenhum ser, nenhum santo que se iguale a Cristo, porque Ele é o Deus encarnado que veio para redenção de todos os pecados da humanidade. E por fim, só lhe deu glória, só a Deus devemos dar glória, só a Deus devemos dar louvor, só a Deus devemos doar o melhor de nós, vamos dizer assim. Então, as consequências, né, foi a correção das heresias, né, e a renovação da igreja. Era isso que a reforma protestante buscava com esses 5 solas, era trazer, resgatar a igreja desse emaranhado de coisas estranhas que foram inseridas no seu seio para as Escrituras, voltar para a verdadeira origem da religião, desse religar, né? Religião significa religar o homem a Deus por meio de Cristo Jesus e por meio das Escrituras de uma forma pura, né? Da forma limpa, sem, vamos dizer assim, traquejos humanos, sem inserir coisas que não estão expressamente determinadas ou pelo menos logicamente determinadas pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras. Pois bem, prosseguindo aqui, então, na Inglaterra, como foi que ocorreu, né, depois, né, que já tinha essa semente, né, plantada por John Wycliffe, como eu falei, né, que foi um teólogo aí do século XIV, conhecido por suas críticas à Igreja Católica e por sua crença de que as Escrituras deveriam ser acessíveis ao povo comum na língua que eles falavam e entendiam, ou seja, o inglês, e aí ele traduziu a Bíblia, né? Então, a gente, lembrando que quando ele fala aqui críticas à Igreja Católica, lembrando que todas as igrejas, né, toda a igreja evangélica é uma igreja católica, ou seja, católica significa universal. Então, quando a gente se refere à igreja que a gente chama de católica, na verdade, a gente tem que se referir à igreja romana, né? Eles são romanistas, católicos todos são.
porque católico significa universal. A Igreja de Cristo é universal, mas a Igreja que a gente chama de católica, na verdade, ela é romana, tá? Então, a gente precisa atentar para isso. Prosseguindo aqui, outro vamos dizer assim, estudioso inglês também, que já difundiu as ideias da reforma, né, os ideais da reforma na Inglaterra, foi William Tyndale, que em 1525 publicou a nova edição da Bíblia, o Novo Testamento, traduzida diretamente do grego. Ele morreu em 1536 na Bélgica e é considerado um dos mais importantes puritanos, né? Os puritanos são, vamos dizer assim, os calvinistas ingleses, né? São aqueles que defendiam as 5 solas na Inglaterra, os 5 solas na Inglaterra. Então, o William Tyndale é um dos nomes também muito falados quando se trata de reforma protestante na Inglaterra. Prosseguindo aqui, mais um nome, Henrique VIII, né? É muito interessante, porque era um rei que, eu acredito, Deus usou ele para difundir os ideais da reforma por meio de um ímpio, né? Porque ele era um rei. O que aconteceu, né? Ele morreu em 1547, né? Alguns anos depois da reforma. Ele era casado com Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola, e ele queria se separar dela e o Papa não permitiu, o Papa que estava lá em Roma não permitiu. E para que ele pudesse se separar, ele rompeu com o papado, rompeu com Roma, em razão da anulação do casamento que ele queria fazer. E aí ele ele publicou o ato de supremacia. Então a igreja da Inglaterra não estava mais subordinada a Roma. E aí ele fundou a igreja que surgiu, a igreja anglicana. E isso foi assim algo muito bom para a reforma, porque a reforma ganhou mais fôlego, ganhou mais espaço lá na Inglaterra, né, para os ideais. E aí surgiu a igreja anglicana como uma coisa meio mista, né, uma parte assim, meio reformada e meio romanista, mas totalmente separada de Roma. Então Henrique VIII é apontado até como um dos grandes nomes da reforma, né, na Inglaterra. Então, ao lado de Lutero, de João Calvino, de John Knox, surge também Henrique VIII como uma figura que contribuiu sim para que a reforma, que os ideais da reforma proliferassem ali na Inglaterra. E aí, continuando esses alguns reis da Inglaterra, né, é importante a gente falar sobre Eduardo VI, que era o filho de Henrique VIII, e ele assumiu o trono quando o pai morreu com 9 anos de idade, ficou apenas 6 anos no governo. E foi interessante porque os tutores dele eram protestantes e eles aí sim abriram espaço para o protestantismo crescer, né, lá na Inglaterra. A Inglaterra se tornou protestante e reformada. Então, ele herdou um reino em meio a mudanças religiosas radicais iniciadas por seu pai com a criação da Igreja da Inglaterra, separada da igreja romana, né? E ele foi educado por esses tutores que eram protestantes. E aí foi todo um espaço, né? Aqui a gente cita Edward Seymour como o tio e duque de Somerset, que atuou como seu protetor do reino durante os primeiros anos de seu reinado. Então, Eduardo VI, eu acho que o governo dele, não por ele, porque ele era uma criança, mas pelo governo dele, pelo período, foi mais importante, eu acho, até do que o do pai dele. Em seguida, né, depois dele, veio a irmã dele, Maria Sanguinária, Maria I, chamada Maria de Sanguinária, que perseguiu. Ela era casada com Henrique VIII, que era o pai dele, né? E ela perseguiu de forma veemente mesmo, de forma, vamos dizer assim, assustadora, todos os reformadores, né, da Inglaterra. Então foi uma repressão muito forte, mandou queimar mais de 270, muitos fugiram, e ela durou apenas 5 anos. O governo dela foi bem breve, mais breve até do que o irmão, e ela morreu, mas ela fez uma perseguição muito ferrenha contra os evangélicos da época. E aí vem a Elizabeth I, né, que nós tivemos até poucos dias aí a Elizabeth II, né? Agora essa aqui era a Elizabeth I, né? Teve um longo reinado e é chamada Rainha Virgem, né? Porque ela nunca casou
E ela tem até a curiosidade, né, que o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foi em homenagem a ela. Né? Então ela permitiu a volta dos exilados, ela defendia a união entre igreja e o Estado. O anglicanismo assumiu sua forma definitiva, que tem hoje, né, com elementos católicos e protestantes. Né? Então ela tem a hierarquia, os sacerdotes, os bispos, mas ela tem uma liturgia parecida. Ela tem uma liturgia parecida com o catolicismo romano, né? E a teologia é protestante, né? Bem estranho. A doutrina é protestante. Então, nesse meio aí, nesse governo de Elizabeth, surgiu o puritanismo, que é o calvinismo inglês, né, que defendia uma igreja bíblica e reformada e foram perseguidos pela rainha. Na verdade, né, o puritanismo, a gente pode até achar assim, de uma forma mais leiga, que o puritanismo, quando a pessoa fala assim que alguém é puritano, dá a ideia de que a pessoa é santo, né, separado, que a pessoa que busca a pureza individual, mas na realidade o puritanismo ele buscava a pureza da igreja, do culto, sem ter tantos elementos alienígenas, tantas heresias, tantas coisas inseridas por, vamos dizer assim, tradições humanas e não pelo que a Bíblia determinava. Bom, e ela defendia essa forma de governo, rejeitando o episcopalismo, que era a forma de governo da igreja anglicana, e aceitando o presbiterianismo em um culto simples. Né? Então havia uma mudança aí na liturgia, né, e na teologia calvinista. Prosseguindo aqui, vem depois Tiago VI, né, que ele era rei da Escócia e rei da Inglaterra ao mesmo tempo. Ele era rei da Escócia, era Tiago VI, e na Inglaterra Tiago I, né? E ele morreu em 1625, e daí que vem a expressão King James, né? Porque Tiago em inglês é a mesma coisa que James. Então daí que vem a expressão da Bíblia King James. Ele era presbiteriano na Escócia, mas na Inglaterra ele manteve o sistema episcopal e ele tentou também incluir lá na Escócia o sistema episcopal também, né? Carlos I, que foi o sucessor, foi no governo dele que foi instalada a Confissão de Fé de Westminster. Ele era inimigo dos puritanos, ele tentou inserir o sistema episcopal na Escócia e acabou sendo executado, foi o primeiro rei da Inglaterra a ser executado. Ele convocou o parlamento inglês porque estava com dificuldade no governo, né? E por azar dele, a maioria era puritana, a maioria era protestante, era reformado, e esse parlamento foi ele que convocou a Confissão de Fé de Westminster, né, que se tornou um marco também da reforma protestante. E essa Confissão de Fé, a Confissão de Fé e os outros documentos que foram produzidos nesse momento, nessa assembleia que foi convocada por ele, veio a transformar toda a fé, ou veio a sedimentar a fé reformada, veio a sistematizar. Nós vamos tratar sobre ela em outros vídeos. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Não, esse é o último. Em outros vídeos a gente vai tratar já um pouquinho sobre a Confissão de Fé e sobre a fé reformada de uma maneira mais específica. Aqui foi apenas um esboço histórico para a gente entender um pouco toda essa situação da reforma protestante, da confissão de fé, como ela surgiu. Então foi todo esse contexto aí. Espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.